Galera, o ano de 2022 já passou, a gente mal piscou e o ano já chegou no fim. Então no vídeo de hoje do Futebol News, no último vídeo do ano de 2022, 30 de dezembro desse ano, eu quero aqui fazer uma retrospectiva do que aconteceu nesse ano no futebol em 2022, no ano inteiro, galera. Desde janeiro até dezembro, quero falar sobre tudo que aconteceu aqui, todas as transferências, os momentos mais marcantes que aconteceram nesse ano. Então, vamos fazer uma breve retrospectiva desse ano de 2022. Mas antes da gente começar, peço que você deixe um like nesse vídeo, isso é muito importante. Se inscreva aqui no canal, a gente já chegou na reta final do ano. Então se inscreve para não perder absolutamente nada do que vai acontecer em 2023. Com certeza vai vir muito mais novidade por aí. Então já se inscreve para você não perder absolutamente nada. Também ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos que eu postar. Beleza? Agora vamos para as principais informações, ou melhor, para todas as informações do ano de 2022 nessa retrospectiva. Bom, vamos começar, galera, falando na ordem, né, como uma retrospectiva no ano de janeiro. Isso porque, galera, o ano de janeiro já começou com a janela de transferências aberta. Isso mesmo, quando todo ano começa no futebol, a janela de transferência está aberta. Então, a janela já estava aberta, então foram algumas contratações marcantes acontecendo no ano de janeiro. Por exemplo, como a saída de Douglas Costa do Grêmio e ele se acertando com o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Foi uma das contratações mais marcantes daquele ano. A contratação mais marcante no mês, na minha opinião, foi a de Marinho, quando ele se transferiu para o Flamengo. Foi de última hora, ninguém esperava aquelas negociações, as conversas aconteceram de uma forma muito rápida e o Marinho foi anunciado de uma forma muito rápida também. Então foi meio que uma surpresa para todo mundo. Lá no futebol europeu, uma contratação também que marcou aquele mês foi a de Adama Traoré, quando ele foi anunciado pelo Barcelona. É bem verdade que alguns meses depois ele deixou a Catalunha porque ele não fez uma boa passagem, mas foi uma das contratações que mais marcaram o mês de janeiro, que foi a ida de Traoré ao Barça. Também tivemos a ida de Luís Dias, que deixou o Liverpool para jogar ou melhor, que deixou o Porto para jogar no Liverpool. Ele se tornou uma das maiores transferências do Liverpool nesse ano, está fazendo grandes jogos por lá, tanto na Champions League quanto na Premier League, fez grandes jogos pelo Liverpool e continua fazendo, e marcou bastante aquele mês. E para fechar, tivemos a saída de Michael do Flamengo para jogar no Al Hilal. As conversas já estavam bem avançadas, as conversas tinham um tempinho já de negociação, e só faltava o anúncio oficial. Até que no mês de janeiro, no primeiro mês do ano, o jogador deixou o Flamengo e rumou para a Arábia Saudita. Aí olha como é que o mundo gira, né? No início do ano ele vai jogando futebol árabe e no fim do ano de 2022 ele já pode estar voltando novamente para o futebol brasileiro. Não, mas não para no Flamengo. Bom, o mês de fevereiro foi um dos meses mais agitados do ano de 2022. Foram muitas informações bombásticas, foram muitas informações que foram saindo assim pra gente. A gente teve que anunciar tudo. Então foi um mês bastante agitado. Primeira coisa que aconteceu foi o Barcelona, que foi acertando a sua parceria de name rights com a Spotify. Spotify conseguiu fazer um grande patrocínio com o Barcelona e isso foi muito bom para o clube espanhol, porque o Barcelona conseguiu ganhar bastante dinheiro com essa parceria. Então foi bem positivo para os catalães. Também tivemos o Palmeiras perdendo o Mundial para o Chelsea, galera. Sim, tivemos a disputa entre Palmeiras e Chelsea pela final do Mundial de Clubes, ocorreu no sábado. Palmeiras foi bem valente, conseguiu levar a partida para a prorrogação, mas não foi suficiente para levar para os pênaltis. Palmeiras perdeu por 2-1 e o Chelsea acabou se sagrando campeão do mundo. Já no mês de fevereiro, o Vasco tinha conversas para ser vendido para 777 Partners. É bem verdade que alguns meses depois o Vasco foi realmente vendido de forma oficial, mas no mês de fevereiro as conversas já estavam bastante avançadas e o Vasco estava muito perto de ser vendido. Também tivemos a chegada de Vitor Pereira aqui no futebol brasileiro. Ele era um técnico português bastante especulado aqui no nosso futebol e ele foi acertado como novo técnico do Corinthians. Foi anunciado, fez uma passagem por lá e saiu nesse finalzinho de ano. Também tivemos, galera, no mês de fevereiro, o Palmeiras, que ganhou do Santos de 4-0 na final da Copinha e foi campeão do torneio, acabando de vez com o meme do Palmeiras não ter a Copinha. O Palmeiras nunca ganhou esse torneio na história até chegar em 2022 e vencer o torneio. E também, galera, ainda falando em campeão, o Atlético Mineiro, que foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, foi campeão da Supercopa do Brasil em 2022.
superou o Flamengo e foi campeão da Supercopa do Brasil de 2022. Foi 2-2 em tempo normal e nos pênaltis o Galo superou a equipe rubro-negra. E para fechar o mês de fevereiro com uma notícia não tão boa, tivemos a guerra na Ucrânia e na Rússia, né? Uma batalha geopolítica, mas em que isso afeta o futebol. Bom, eu trouxe um vídeo aqui no canal, vou fazer um breve resumo. Com essa guerra, a economia de alguns times da Rússia, da Ucrânia, foram afetadas, porque os jogadores que estavam atuando nesses clubes tiveram que ser emprestados, vendidos, então esses clubes ficaram meio que desamparados em questão de ter jogadores para competir os torneios. E os torneios ucranianos tiveram que ser parados, porque estava literalmente impossível realizar um campeonato com uma guerra acontecendo, então os torneios tiveram que ser cancelados tanto na Rússia quanto na Ucrânia. E daqui a pouco a Rússia sofreu algumas sanções da FIFA, que eu vou começar a falar agora. As sanções da FIFA sobre a Rússia vieram no mês de março, quando a FIFA baniu a Rússia da Copa do Mundo de 2022 e das Olimpíadas dos próximos anos. Então foi um grande baque para a seleção russa. Ainda nesse mês, o Flamengo não ficou para trás em questão de contratações, já que os times estavam se movimentando bastante, e o Flamengo anunciou a contratação do zagueiro Pablo, que estava no futebol do exterior, e também ainda anunciou a saída do lateral Isla. O Corinthians também estava acertando a contratação do jogador Maicon, que também estava lá no futebol ucraniano, teve que deixar o futebol por conta da guerra. E o Palmeiras foi campeão da Recopa Sul-Americana, título inédito na história do Verdão, e o Palmeiras conseguiu esse feito. E para fechar, Abramovich, por conta da guerra na Rússia e da Ucrânia, por fato de ter ligações com o governo de Vladimir Putin, ele poderia sofrer duras sanções, então ele teve que colocar o seu clube, o Chelsea, à venda. Bom, no mês de abril saiu o sorteio oficial dos grupos da Copa do Mundo e o Brasil caiu em um grupo com países bastante conhecidos pela gente. Caiu em um grupo com Suíça e Sérvia, que foram países que a gente enfrentou em 2018, e Camarões, que foi um país que a gente enfrentou em 2014. Então o grupo foi, né, tecnicamente, no papel fácil para o Brasil, e realmente a gente foi vendo isso ao longo dessa Copa. Ainda na Champions League, galera, Real Madrid e Chelsea fizeram um baita de um jogo pela competição e o Real Madrid acabou passando com um hat-trick de Benzema, indo na próxima fase e ir enfrentar o Manchester City naquilo que seria um dos melhores jogos do ano de 2022. Ainda falando no futebol europeu, tivemos o Manchester United, que anunciou a chegada do treinador holandês Erik ten Hag, que havia feito uma grande passagem com as cores do Ajax. Erik ten Hag foi anunciado de forma oficial e foi fazendo seu trabalho até o fim do ano de 2022. E para encerrar no mês de abril, tivemos o fim do Campeonato Carioca, com uma grande surpresa. Tivemos Fla-Flu na final e quem foi campeão foi o Fluminense, que não era campeão do torneio desde 2012. Então o Fluminense conseguiu superar o Flamengo em um grande jogão e foi campeão do Carioca. Mas alguns jogos depois, o Fluminense passou um vexame para o Olímpia na Libertadores e o Abel Braga acabou sendo demitido. Bom, o mês de maio também foi um dos meses mais movimentados do futebol. Pode empatar ali em questão de movimentação com fevereiro, né? Mas maio também foi um mês bastante agitado. E começamos com uma notícia muito triste, que foi a morte do empresário Mino Raiola, que gerencia jogadores no mercado, como, por exemplo, Erling Haaland. Mino Raiola era conhecido por ser um dos melhores empresários do mundo, por fazer grandes negociações e conseguir bastante dinheiro. E, infelizmente, ele nos deixou nesse ano. A Libra começava a ser especulada no futebol brasileiro. O que é a Libra? São clubes da Série A e da Série B que se assinavam para formar uma nova liga aqui no Brasil. E isso começou a ser muito especulado nesse mês. Ainda no mercado de transferências, o Manchester City se acertou com Erling Haaland, naquilo que viria a ser uma das maiores transferências da história daquela janela de transferências. Foi uma janela bastante movimentada e o Haaland se acertou com o City. Por falar em Manchester City, aqui no Brasil tinha um clube que estava caminhando para ser integrante do Grupo City, e esse clube era o Bahia, que estava em conversas bem avançadas em uma grande novela para ser integrante do Grupo City. Aqui no Brasil, Fernandinho era anunciado como novo reforço do Atlético Paranaense. Após o jogador deixar o Manchester City após a conquista da Premier League, o jogador veio para o Brasil e se acertou com o Furacão. Voltando para o futebol europeu, Mbappé, depois de uma gigantesca novela que deu o que falar, renovou com o Paris Saint-Germain até 2025. E o Real Madrid ficou bem frustrado com essas negociações entre Mbappé e PSG.
Por falar no Real, o Real venceu o Liverpool por 1-0 na final da Champions League e foi campeão daquele torneio pela 14ª vez. E para falar de todos os campeões europeus de uma vez, no mês de maio isso foi indefinido. Para surpresa de 0 pessoas, o Bayern de Munique foi campeão pela 10ª vez seguida do campeonato alemão. O Paris Saint-Germain também foi campeão do campeonato francês e um duelo histórico. Manchester City e Liverpool estavam se enfrentando na última rodada de forma simultânea para ver quem iria ser o campeão do campeonato inglês, da Premier League, e quem foi campeão foi o City, que por um pontinho de diferença venceu a Premier League. City terminou com 93 pontos e o Liverpool com 92, e dessa forma o City se tornou campeão da Premier League. O Ajax foi campeão do campeonato holandês, o Porto foi campeão do português e o Milan, depois de 11 anos, foi campeão do campeonato italiano. E o Real Madrid conquistou a La Liga pela 35ª vez. O mês de junho foi um mês bastante movimentado por parte do Flamengo. O Flamengo fez grandes movimentações no mercado nesse mês. Por exemplo, demitiu o técnico Paulo Souza depois de uma péssima passagem pelo rubro-negro e contratou Dorival Júnior, que foi uma grande surpresa no mercado para o Flamengo. Além disso, o rubro-negro também anunciou as contratações de Arturo Vidal e de Everton Cebolinha, ambos vindo do futebol europeu. Balbuena foi oficializado como novo zagueiro do Corinthians de forma oficial, as negociações estavam correndo e o jogador veio para o timão. E o Haaland, que já vinha se acertado com o City, foi anunciado de forma oficial. O mês de julho aqui no futebol brasileiro foi basicamente o mês do Santos, que também fez algumas movimentações no mercado. Por exemplo, demitiu o técnico Fabian Busto, que fez uma péssima passagem pelo Santos, anunciou a contratação de Ricardo Goulart, que estava vindo do futebol chinês. Fred, lendário do jogador do Fluminense, se aposentou dos gramados de forma definitiva após o fim da partida contra o Ceará. E também tivemos a movimentação lá no mercado da bola, na Europa, como De Ligt, que virou novo reforço do Bayern de Munique, e Lewandowski, que virou novo reforço do Barcelona. O mês de agosto foi o mês menos movimentado do mercado da bola e também de notícias aqui no futebol, e tivemos algumas pequenas transferências, como por exemplo o Vasco, de forma oficial, anunciou a venda de 70% dos seus direitos para a 777 Partners, e essa empresa começou a injetar dinheiro no Cruz Maltino. Casemiro e Antony foram anunciados de forma oficial como jogadores do Manchester United. Casemiro chegou do Real Madrid e o Antony chegou vindo de grande passagem do Ajax. Cucurella foi anunciado como novo reforço do Chelsea e Tabata, depois de algumas conversas, foi anunciado como novo reforço do Palmeiras. Em setembro começamos a ter algumas definições das principais competições aqui do Brasil, como por exemplo o Corinthians venceu o Fluminense nas semifinais e ia para a final da Copa do Brasil, e o Flamengo venceu o São Paulo e também ia para a final da competição, então íamos ter um Corinthians e Flamengo na final. No mercado da bola na Europa, tivemos Arthur indo para o Liverpool, Cavani indo para o Valência da Espanha, e basicamente é isso, né? Um mês pouco movimentado, mas a gente já começa a ter meses mais movimentados para frente. Já no início de outubro, o São Paulo teria a oportunidade de ser campeão da Sul-Americana. Porém, não foi isso que aconteceu. São Paulo foi vice para o Independiente Del Valle e perdeu o torneio para os equatorianos. Diferente do Flamengo, que venceu o Corinthians na final da Copa do Brasil e se sagrou tricampeão do torneio. E para fechar o mês de outubro, Benzema foi eleito o Ballon d'Or do ano de 2022, o que era esperado por muitos. Em novembro foi um mês bem agitado em questão de competição. O Flamengo venceu o Atlético Paranaense na final da Libertadores e foi tricampeão do torneio. O Palmeiras venceu o América Mineiro e se tornou campeão do Campeonato Brasileiro pela 11ª vez. Cristiano Ronaldo deu uma entrevista super polêmica ao portal The Sun e logo depois deixou o Manchester United depois de uma longa negociação com os Red Devils. Já por lá, na Europa ainda, Piquet, de forma surpresa, né, anunciou sua aposentadoria para o mundo do futebol aos 36 anos de idade. Tinha uma carreira pela frente aí, não tinha como completar mais sua carreira jogando pelo Barcelona, mas ele quis se aposentar de vez nesse mês. E em novembro começou a Copa do Mundo no Catar. E além disso, o Vasco venceu o Ituano e subiu para a Série A depois de alguns anos na Série B. E o Cruzeiro também, né, venceu a Série B depois de 3 anos na competição como o campeão mais antecipado da história do torneio.
Bom, em dezembro, o último mês do ano, tivemos algumas coisas tristes e algumas coisas surpreendentes. A triste foi que o Brasil perdeu para a Croácia e não conseguiu o hexacampeonato nesse ano de 2022. Surpreendente, a Argentina venceu a França na final da Copa do Mundo e se tornou campeã do torneio, algo que não acontecia desde 1986. No mercado, Endrick acertou sua transferência para o Real Madrid e começará a jogar no clube merengue em 2024, quando vai ter 18 anos. E Suárez acertou a sua transferência para o Grêmio. E é isso, galera. Essa foi a retrospectiva do ano de 2022. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like por aqui, se inscreve no canal e um feliz ano novo para todos vocês. Que 2023 possa ser um ano muito melhor do que 2022 e que todos nós possamos ter várias conquistas especiais no próximo ano. Tá bom, galera? Valeu por mais um ano aqui no YouTube. Até a próxima e tchau.